Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um episódio do Por Dentro da Rede. Eu estou aqui com um convidado muito especial, o Brian Kolskin, fundador da Proxy Financial nos Estados Unidos. Brian, obrigado pela participação primeiro e se apresente um pouco melhor. Devo ter falado o seu nome errado, devo ter falado o nome da empresa errado, né? Mas por favor, se Imagina. apresente, conte um pouquinho de você para a turma que está nos assistindo. Tá certo. Grande Bruno, obrigado pelo convite, né? Eu fiquei honrado poder falar com um conterrâneo meu, né? O pessoal deve tá pensando aí, por que esse gringo tá falando com Conterrâneo. português, um É. porteira, tão claro, né? Tão Aham. fácil de entender. Bom, eu sou americano, eu nasci nos Estados Unidos, e Sim, eu cresci na maravilhosa terra do chopp, no Brasil, em Ribeirão Ribeirão Preto. Preto. E estudei em Ribeirão Preto, terminei a Sim, faculdade em Ribeirão e vim morar de volta pela primeira vez nos Estados Unidos em 2007. E eu queria trabalhar no mercado financeiro e eu fui legal, direto para Wall Street. Então, por bacana. 6 meses eu consegui entrar em Wall Street. Eu acho que se eu tivesse começado em 2008, eu não teria conseguido emprego. E aí hoje eu estaria fritando hambúrguer ou talvez Boa, fazendo alguma boa. outra coisa, né? Então, então E você nasceu nos Estados Unidos, né? Com certeza sua isso, família é americana, alguém é americano, sim, né? Mas você morou aqui no Brasil, estudou aqui em Ribeirão Preto também, né, Brian? Por isso que seu português também exatamente. é tão perfeito. Boa, Exato. E aí legal. trabalhei em diversas áreas em Wall Street, né? Trabalhei em compliance, né? Boa. Trabalhei também como sell-side research, né? O analista, que também chamam de mineradoras. Tá, Trabalhei tanto na Nasdaq mineradores. quanto na New York Stock Exchange. Tá, Um, e juntando todas essas experiências, Bruno, eu tinha, assim, muito desejo de levar aquilo que eu via que era beabá, que era básico aqui nos Estados Unidos, de volta para os meus conterrâneos, parentes, família, amigos que moram no Brasil, né? legal. E aí comecei a buscar como seria possível, né? E para isso eu precisaria virar financial advisor. E Ok. aí tirei as licenças em 2017 para isso. Certo. E hoje, só uma curiosidade para a turma, a gente olha o fundo assim da pessoa, a gente já percebe que ele não está no Brasil, né? Não sei se é o campo que tem aí atrás, o pilar da casa. Hoje você está nos Estados Unidos, no Isso, eu dia estou de hoje, falando. nesse vídeo. Isso, agora, hoje no vídeo eu moro em Orlando, eu estou em Orlando, na Legal. Flórida, na terra do Mickey. E aí eu criei uma gestora em Tá. 2017, junto com meu sócio fundador, que é gringo de tudo. Aham. Nunca tinha ido para o Brasil, levei ele É, para o Brasil. que é o Amic, qual que é o nome dele mesmo? O nome dele é Christopher Davidson, Christian. mas a gente chama ele Ok. de CJ. CJ. CJ, Ah, Christopher tudo bem. CJ. E nós fundamos a gestora incorporada aqui na Flórida. Ok. Tá? E E hoje, só dando um salto para como nós estamos hoje, daí a gente pode voltar e falar da caminhada de 2017 para cá, mas tá, hoje nós claro. temos escritório em Miami, é a sede, nós temos escritório em Nova York, em Dallas, San Antonio, Austin, no Texas, Legal. e São Certo. Francisco e Los Angeles. Bacana, Brian, bacana. Evoluiu bem nos últimos anos. Você também, só que aí você faz sempre a ponte aérea, você está sempre no Brasil, né? Porque a gente já fez até reunião junto, né, Brian? Você já Sim, ajudou com um cliente meu, e aí você fica transitando entre Brasil e Estados Unidos. E conta correto. para a turma, para eles conhecerem melhor, qual que é exatamente o seu trabalho. Isso. E até, turma, a gente já vai falar também. Tem uns assuntos muito legais aqui que o Brian vai abordar, que eu vou fazer umas perguntinhas para ele, que eu tenho certeza que vocês vão aprender demais. Mas antes, Brian, conta para a turma aí como que é o seu trabalho, como que você Sim, ajuda as pessoas daqui, como você já me ajudou também. É, sim. conta, por favor, que eu acho que é um trabalho incrível que vale bastante a pena, Brian. Claro, aqui nos Estados Unidos, o mercado está num ponto de maturidade onde uma gestora acaba virando multifamily office, né? Certo. E o pessoal no Brasil conhece gestoras multifamily office, está dizendo, Bra, isso aí já existe no Brasil, mas não Uhum. existe sem mínimos. Então, a gente faz um trabalho, abre conta de investimento sem mínimo, tá? Tá. Por quê? Porque o banco não me impõe um mínimo e as ferramentas que a gente usa de alocação de carteira permitem fazer isso para carteiras infinitas. Então, por isso a gente não estabelece um mínimo, né? Legal, Esse é o legal. trabalho que a gente faz B2B. A Proxy nasceu
como uma plataforma e não como uma gestora para Entendi. 100 milhões de dólares dos meus clientes, 100 milhões de dólares dos clientes do CJ, e aí decidimos juntar e fazer eficiência e ficar com uma maior fatia do bolo no final do dia. Aham, Nós maravilha. criamos a Proxy por causa da nossa insatisfação com a indústria. Né? Eu trabalhando num conglomerado financeiro, chama Principal Financial, eles são uma joint venture da Previ, com o Tá. Banco do Brasil, no Brasil. Uhum. Eles têm muitos negócios no Brasil e eu não podia abrir conta para pessoa física brasileira aqui. Por Uhum. quê? Porque os deuses do Olimpo disseram não tem outro Aham. motivo. Aham. E aí Você por diz isso que a gente pelo criou. mínimo alto, né? O mínimo gira aí em torno de Correto. US$ 300 mil, que na XP acho que é 500, no BTG 300, no Banco do Brasil 50 ou 100, né? São... Uma instituição americana são milhões, tá? Tá. O Morgan Stanley acabou de subir de 2 milhões para 5, 5 tá? milhões de dólares para começar a brincar. Começar a brincadeira. Legal. Não oferecem private equity, não oferecem trust e estate Tá. planning, né? Então, essa parte de planejamento financeiro, com 5 milhas, você é ninguém lá dentro. É, Eles são Wall Street. é o Eles famoso podem. pobre do private, né? Exato. Então, e os bancos que a gente usa não têm mínimos. E Certo. são bancos normais. Aqui nos Estados Unidos nós temos, o último número que eu vi, acho que é 10 mil bancos. O mercado aqui é outro, né? Eu adoraria, Uhum. vamos explorar um pouco isso aí na conversa hoje, para os Legal. nossos colegas do Brasil perceberem que há um mercado gigante aí fora, né? E aí, em 2017, abrimos a gestora, Uhum. recebemos as licenças e os registros em 2018, e aí partimos para o Brasil. O primeiro lugar que a gente foi Ribeirão Preto, Aham, né, legal, para legal. conversar com os amigos, o pessoal que eu tinha estudado, que estava no mercado financeiro, Sim. e começar essa parceria, que nem eu disse, a Proxy nasceu para ser uma plataforma, né? Para Uhum. poder, para parceiros, para advisors, trabalharem com os seus clientes nos Estados Unidos, Tá. através das nossas licenças, através da nossa gestão, e a gente faz esse trabalho aí a quatro mãos. Legal. Então, para a turma entender melhor, até a gente, não sei se foi aquele dia que a gente se conheceu efetivamente, mas a gente até, você me ajudou em uma reunião com um cliente meu, acho que a gente até conversou com ele no Coco Bambu, né? Eu tô lembrando agora. Uma reunião Sim, muito boa até, que durou algumas horas ali. Mas assim, o que a turma pode contar com você, vou deixar seu contato aqui para eles também, Brian, se alguém maravilha. tiver um cliente no Brasil que tenha dinheiro nos Estados Unidos ou queira enviar para os Estados Unidos, Sim. você faz esse trabalho, né? Você auxilia o assessor de investimentos, o advisor Isso. no Brasil, a internacionalizar o capital do cliente dele para os Estados Unidos, ou trabalhar o capital que já está aí, porque a gente sabe que tem muito brasileiro com capital já Sim, no Banco do Brasil, ou outros sim, players, é o e que mal mora aqui. atendidos, né, Brian? Sim, sim, exatamente. Existe uma gama enorme aí de plataformas. Eu recebi um parceiro nosso, mandou essa semana, Uhum, que a C6, né, o legal. banco, acho que comprado pelo Itaú e depois JP Morgan, né, Aham, está oferecendo contas de investimento global, né, em dólar. certo, Está na certo, moda isso hoje em dia. Qual que é a certo. diferença dessas contas para o que a Proxy faz? A Boa, Proxy é boa. gestora. Nós somos uma gestora igual às gestoras aí do Brasil. Nós temos a carteira Tá, administrada, a gente faz um tá. serviço discricionário dentro da Uhum, conta pelo cliente, baseado no perfil e objetivo. certo. Essas contas, Avenue, Nomad, elas são, a maioria delas, elas são custodiadas num banco chamado Apex, tá? Que é um Uhum, banco de custódia. Então, a Avenue é uma corretora da Apex, tá? Então, o dinheiro fica certo, na Apex. certo, E aí, certo. quem faz a gestão na Avenue, ou na Nomad, ou nessas contas aí que nos Estados Unidos a gente chama de brokerage, contas Uhum, de corretora, de corretagem, o cliente, né? Então, o tá, cliente aí vai entrar na conta, comprar Apple, vender Tesla, fazer a carteira que o tá. cliente achar que tem que ser feito. E o nosso serviço é que faz isso pelo cliente, baseado em 20 anos de história em Wall Street, Uhum. tá? Essa é a grande diferença aí do serviço. Tá, a diferença, sintetizando aqui pelo que eu já também vivenciei com você, é realmente você fornece aquela assessoria mais próxima, mais especializada, que para Isso. mim eu acho que conta bastante, né, para atendimento ao cliente. E aí Pois você é. faz um trabalho de
quatro mãos, né, com o assessor. O assessor apresenta o cliente dele, que está aqui no Brasil, e Isso, você dá essa assessoria com a parte internacional. correto. E um atendimento muito bom, viu, turma? Quem fizer com o Brian, tenho certeza que vai ficar muito satisfeito. Sim. Sempre me E, ajudou bastante aqui no Brasil. e Legal. nós sabemos que para o brasileiro, por eu ter crescido no Brasil, por eu ser um pé vermelho, né, como a gente diz É, aí em Ribeirão, certo. eu sei que o cliente, isso eu criei a processo, a estrutura lá atrás, 5 anos atrás, com o brasileiro em mente, né? Porque assim, para você falar para um sujeito, olha, vamos começar a investir fora, manda US$ 250 mil, manda 200 mil Uhum. dólares, 500 mil dólares, É muito são dinheiro para milhões de cá. reais, né? É Aham. complicado. E aí fica um serviço proibitivo, porque fica aquele impasse. Eu gostaria Certo. de testar, mas não com 5 milhões de reais, né? E Uhum, aí uhum. nós criamos esse serviço, vamos começar com 10, 20, 30, 100 mil, né? Lembrando que para o parceiro, US$ 10 mil vai sobrar quase nada no final do ano de Aham, remuneração do parceiro e para nós, né? A gente aham. trabalha em modelo de parceria. Certo. E nós só somos fee-based, né? A gente só recebe a taxa fiduciária aqui. Legal. Eu quero. Bom, você tocou nesse ponto, então eu já vou entrar no meu ponto preferido, que eu queria ouvir de você. Porque no Brasil, Brian, está começando agora esse modelo de fee-based. A XP Investimentos ela implementou em 2020 nas assessorias de investimentos. Então, a gente autônomo ele já pode trabalhar no modelo de Ok. fee-based, que Uhum. já é comum para o consultor de investimentos, para a carteira administrada, mas o agente autônomo está conhecendo mais agora. Sim, eu divulgo bastante esse modelo, porque levei meus clientes para o fee-based. Você, que é um financial advisory, como que você enxerga e como que é nos Estados Unidos esse fee-based? Conta um pouquinho Claro, para a gente da sua experiência. claro. Só uma pequena distinção é que você está falando da corretagem cobrada em modo de porcentagem ao invés de por transação, correto? Correto, correto. Isso. Eu acho Não, que não, na verdade, desculpa. Vamos ver se a é gente a está falando a vocação. mesma coisa. Hoje, na XP, a gente pode cobrar, por exemplo, estabelecer 1% ao ano que vai ser cobrado para o cliente. Então, o cliente ele não paga mais corretagem, não é a corretagem, tem aquele 0,5% da corretagem Bovespa, isso Sim. existe, dá para trabalhar, mas o que a gente fecha com o cliente é assim, olha, você só vai me pagar 1% ao ano, por exemplo, e toda a corretagem é devolvida em rebate para o cliente. Esse é o modelo que hoje dá Ah, para sim. trabalhar na XP. Sim, sim. E quem faz a carteira? Quem aloca a carteira? O assessor, normal. O assessor. É. Ok, perfeito. É, é novo. É novo, não. Existe desde 2020 na XP já, Sim. mas pouquíssimos assessores usam. Tem gente que Ah, às vezes ok. nem sabe. Tem assessor que nem sabe que dá para trabalhar dessa forma ainda. E por Sim, enquanto só a eu não XP sabia. Investimentos fez isso. Entendi, eu não sabia. Eu achava que você tinha que ter uma licença e registro de CGA Não. como gestor Ambima. Ok, perfeito. Aham. Estou aprendendo Legal. ao vivo aqui, junto com o Bruno, gente. É. Sigam o Bruno. Não, É, mas você tem muito mais experiência em trabalhar nesse tipo de modelo, isso. então até por isso queria que você trouxesse, porque a turma morre de medo de, cara, não tem como cobrar do cliente, é impossível. Eu queria que você passasse um pouquinho Esse é dessa o futuro. experiência, porque quando eu conversei com você, você me trouxe um pouco dessa visão também, viu, Brian? Sim, Então sim. eu até me inspirei em você para isso, por isso que eu fiz questão de te Ótimo, chamar para ótimo. cá. Olha só, dando, né, fechando o loop aqui e agora conversando com o pessoal, um case de sucesso. Porque assim, o que que o cliente quer? O que que o cliente precisa? Ele não Uhum, precisa de acesso. Vamos uhum, pensar, gente, se o cliente quer um fundo, ele sabe que quer um fundo imobiliário, ele vai conseguir fazer com 3, 4 cliques, ele vai uhum, conseguir fazer um filtro. Ele não precisa de um profissional que vem e mostra o menu de opções uhum, e aí diz, uhum, olha, vamos esse, vamos aquele. Se o cliente quiser, realmente quiser e se empenhar, ele pode abrir uma conta na Clear. Claro, uhum. não vai ter todos os ativos lá, né? Mas eu investia através da Ágora nos idos 2000, 2001, quando eu estava na faculdade, na USP Aham, Ribeirão. certo. Então, assim, se o cliente quer acessar o mercado financeiro, ele tem como acessar, ele não precisa, não é exclusivo. Antigamente, nos Estados Unidos, você tinha que ligar para um cara com gel no cabelo, sentado em Wall Uhum, Street, né? 5 telefones aham, pendurados. Eu tá, conheço um cara que conhece aquele cara, o Lobo de Wall Street, e ele vai me certo, colocar numa ação quente. Isso não certo, existe mais. O que que o certo. cliente precisa? De serviço.
O cliente Perfeito. precisa saber que quando é jovem, ele já tem a reserva de emergência, ele já está com a vida estruturada, agora o dinheiro tem que crescer para o longo prazo. Ele Uhum, precisa saber que quando vai chegando perto da aposentadoria, o dinheiro tem que ser tirado do risco da renda variável, colocado uhum. uma maior parte na renda fixa para ter uma previsibilidade, uma volatilidade menor, e, Perfeito. e manter uma parte na renda variável para poder crescer. Porque qual que é o Uhum. problema da renda fixa? O retorno é Rende fixado. pouco. Aham. Né? Quem entrou numa renda fixa de 5% ao ano o ano passado, ou um ano e meio atrás, estava achando Aham. maravilhoso, porque o mercado aqui estava 2, né? Aham. Aham. Aí vem a Sim. inflação de 8. Aí você fica travado Ficou nessa para trás. encruzilhada. Isso não é um plano financeiro, gente. Ah, e na época, você tem que fazer um exercício mental e se transportar para aquela época. Eu Uhum. vou ter uma renda fixa de 5%, o título americano está beirando zero, a inflação está 2%. Eu estou lindo, maravilhoso, eu quero fazer isso pelos próximos 30 anos. Certo. Só contextualizando aqui, turma, para quem às vezes está começando no mercado, o Brian está falando dos juros no mercado americano, que rodam a patamares muito mais baixos do que no Brasil, né, Brian? Aqui a gente está com uma Selic hoje de 13,75%. Hoje o Treasury está quanto aí? 4. 4%, que é alto ainda para vocês, né? É, historicamente, ele vai ficar entre 2 e 3. 2 e Vai flutuar 3. entre Olha 2 e só. 3. E agora está 4. O americano está em pânico. Aham. E então você acredita que esse modelo do Fee-Based, ele é um modelo de serviços? Como uma pessoa contrata um arquiteto, um advogado, Isso. um contador, por que não ele contrata um financial advisor, né, um assessor de investimentos, traduzindo aqui Sim, para o Brasil? sim. Nos Estados Unidos, isso é normal, Brian, ou não? É Como que funciona por aí? absolutamente normal. E temos aqui a maioria dos nossos clientes da Proxy Financial, primeiro, são americanos, né? Então a pequena parte é internacional e essas parcerias que a gente faz. E a esmagadora maior parte dos nossos clientes, eu diria 95% dos americanos, é classe média. Tá, Ou seja, o perfeito. cara trabalha, talvez uma fábrica, talvez ele nem seja o gerente da fábrica, a esposa trabalha como professora. Eu falei com esse Certo. cliente ontem, então ele Aham, tá fresco na boa. cabeça. Mora na Califórnia, ele tem US$ 1 milhão. Esse é o Olha poder da só, Califórnia. Ele tem olha um só. milhão de dólares na conta de aposentadoria dele. Então, na Entendi. Previdência, que no Brasil funciona em modo similar, o funcionário põe 3% da folha de pagamento, a empresa põe 3%. Esse dinheiro aqui é o famoso 401k, para aqueles que leem Ah, já aqui li, nos já Estados li. Unidos. Legal, Isso. legal. Esse é o Esse dinheiro 401k. Entendi. juntou ao longo da carreira desse senhor. Hoje ele tem US$ 1 milhão. Ele traz esse US$ 1 milhão para o Financial Advisor. Ele não vai Nossa, fazer curso. Ele não entendi. vai aprender sábado de manhã como perder o dinheiro dele. Não vale a pena o tempo dele. Assim, normalmente, Brian, quem tá começando às vezes fica com muito medo sobre isso, né? Ah, não, porque hoje as pessoas vão lá no YouTube, vem aqui no YouTube e aprendem sozinhos. Na minha visão, turma, as pessoas não querem aprender sozinhas e elas não têm tempo para isso e não tem como elas compararem o que elas vão aprender estudando de final de semana no YouTube com nós que estamos aqui todo dia, né, Brian? Olhando o mercado, falando com pessoas do mercado, como Exato. é muita experiência para alguém aprender em vídeos no YouTube, né, Brian? Então, e Correto. as pessoas vão aí e contratam esse serviço, contratam o Financial Advisor, e legal. Então, aí, como se fosse o nosso INSS aqui, aí as pessoas elas podem investir, mais ou menos, né? Não é É, bem assim, é mas elas privado. conseguem investir, é privado, né? Elas conseguem Isso. investir esse dinheiro com vocês. Isso. Então nós temos aí as ferramentas, o PGBL, o VGBL aqui, eles são tipos de contas. Aham, Então você coloca o dinheiro no PGBL, o Financial Advisor vai lá e vai construir uma carteira com Microsoft, com Google, com legal, fundos, legal. ETFs, o que quer que seja. Então, assim, eu acho que não há discussão se é fee-based, se não é, não tem. É o Aham, futuro e ponto. Por quê? Porque é o que o cliente está demandando, né? E uhum, bons profissionais são aqueles que enxergam o que o cliente realmente precisa, não o que ele está pedindo, né? O cliente está pedindo desconto. O cliente está pedindo um cavalo mecânico, né? O aham, cliente está pedindo um computador mais rápido. Então, sim. cada um desses exemplos, eu estou com uma coisa Aham, histórica aí na perfeito. mente.
E o Steve Jobs falou assim, olha, eu não acho que o futuro é computadores, eu estaria segurando o laptop aqui, né? Aham, O futuro é bolso, é você colocar o portátil. seu computador no bolso mobile. E ele Vo- vo- enxergou não aquilo que o cliente estava pedindo, mas aquilo que ele realmente precisava. Poxa, Brian, perfeito. Você citou a menção muito boa do cavalo mecânico, né? Porque o Henry Ford Do tem essa Ford. frase muito boa, que ele fala assim: É, poxa, se eu fosse ouvir o meu cliente, eu teria feito um cavalo mais rápido. Mas não é o cavalo mais rápido. O cliente queria chegar mais rápido nos lugares, por exemplo, com mais correto. conforto e comodidade. Então, Então, normalmente, não, o cliente não quer necessariamente o mais barato. Ele quer o melhor atendimento, né? Pelo menos isso. é o que a gente Se, entende, é isso? se você escutar o seu cliente, ele vai tá dizendo assim, eu quero mais desconto na minha corretagem, eu quero Uhum, mais ativos, eu quero isso. Mas não é isso que o cliente precisa. O cliente precisa de você, de mim, de um assessor de serviço que otimiza o tempo do cliente. Você é advogado, cliente? Você é médico? Você é empresário, uhum, empresária? Vai uhum. tocar seus negócios, não vai Exato. aprender a fazer curso de como investir. Porque na Perfeito. hora que você tiver 10 anos trabalhando full time, 40 horas por semana nisso, que você não Exato. faz. A hora Não, que você chegar nunca. 10 anos lá, nós vamos estar 10 anos na frente, porque a gente só faz isso, né? Exato. E é Perfeito, isso Brian. que eu acho que a XP, eu tinha confundido, porque eu ouvi a notícia anos atrás, mudar a corretagem ao invés de 1 a 1, de uma Aham, porcentagem, né? aham, E na minha cabeça lá atrás, eu pensei, a XP está plantando a semente para aham. lá na frente transformar tudo em fee-based. Então eles já fizeram esse movimento. Já fizeram esse movimento Muito desde interessante. 2020. É muito bom, muito bom. E o bacana é que aí, hoje, o agente autônomo, né, como a gente chama aqui no Brasil, ele pode Uhum. trabalhar das duas formas. Ok. Então, o cliente que eventualmente não quer pagar de jeito nenhum, ele fica no modelo tradicional, no commission based, e o cliente que aceita o fee based vai para o fee based sem problema nenhum. Então, acho que é uma evolução no mercado, se inspirando muito no mercado americano, né, Brian? No mercado Ué, americano, no mercado europeu, que acho que isso já é feito há bastante tempo. exato. Brian, usando um pouquinho da sua experiência também, como que você está enxergando? Sei que você está todo dia em contato com clientes americanos, com clientes brasileiros. Como que você enxerga essa evolução no mercado no Brasil hoje? Assim, Tá. qual que é a visão de um brasileiro americano, não sei como falar isso, sobre o mercado de assessoria no Brasil? Você acha que tem oportunidade, está crescendo? Fala um pouquinho para a turma. Absolutamente. É aquela coisa. Lembra as décadas passadas aí que China crescia 7% ao ano? Não Sim, importava o que acontecia no mundo, né? Era 7%. é China, verdade. né? A gente não sabe o que sai do governo lá, eles decidiram que é 7, é 7. Aham, Mas acabou. isso é um exemplo para mim do potencial do crescimento do mercado emergente, né? Então, aqui no Brasil, aqui nos Estados Unidos, nós temos um mercado soma zero. Tá. Então, eu vou chegar ou para esse cliente de ontem, ele tinha US$ 1 milhão já num produto de previdência, não era gerido, tá? Os Uhum. fundos eram BlackRock, tá? Todos os fundos eram BlackRock, mas Ok. assim, fundo de aposentar, fundo com a data de 2050. E aí a Certo. BlackRock faz a gestão ali dentro para todo mundo e é previdenciário, é bem travado e tudo mais. Perfeito. Mas o que eu quero transmitir, esse cliente já tinha um Já gestor, tinha, já estava na assessoria. alguém já estava recebendo o FII. Esse é Ok. o ponto. A Ok. BlackRock recebia o FII. Agora, eu fui lá e ele falou assim: eu preciso de uma coisa mais customizada. Vou sair da BlackRock e vir para a Proxy. A conta do banco é a mesma e nós somos a gestora daquela conta. Que Tá? legal, entendi. Nem muda, não é igual no Brasil que precisa transferir, mudar a Não, plataforma, vem no é só mudar. cartório. Muda. Aqui a gente existe isso para quem é da mesma corretora, né? Que troca o assessor. Nos Estados Certo. Unidos é dessa forma, troca o gestor ali e pronto. Sim. Pronto. Ó, que legal. No Brasil, acho que um dia a gente chega lá então, hein, Brian? Que E é isso que eu fascinante. queria dizer. Eu acho que o Brasil vai caminhar para isso. O Ok, futuro é assessoria, é serviço. E tá. aí alguns profissionais, alguns dos nossos colegas, aí eles estão agora suando, assim, né? Meu Deus do céu, Aham, eu vou ter que aprender mais de ações, eu vou ter que assistir mais relatório, earnings calls, né? Ler mais relatórios. Negativo. negativo. Alocação de longo prazo, existe só uma disciplina que funciona
desde 1940, quando o Investment Advisor foi criado nos Estados Unidos, que é a Certo. alocação de longo prazo. A alocação de longo prazo é essa fatia do seu patrimônio tem que Uhum. estar no agressivo, tem que crescer com inovação, tem que crescer com tecnologia, com Mercado Livre, com Tá. Netshoes, sei lá, as empresas de tecnologia listadas na Bolsa do Brasil ou aqui nos Estados Unidos. Bota Perfeito. essa fatia e esquece. Está menos 20% agora? Ótimo, vamos comprar mais. Comprar Né? mais. É o balanceamento de portfólio. É isso que vocês fazem muito, que vocês acreditam, é isso? Exatamente. E essa fatia aqui está na renda fixa, está em Mais ações pé no seguro. chão. Então, assim, você tem uma conversa com o cliente que não é sangria desatada, do tipo, Uhum. essa ação rasgou para cima, como é que você não sabia? Tá. Essa profissão de trader não existe Uhum. mais nos Estados Unidos, Tá. ok? Não E é existe. para lá Não que o fica Brasil vai. mais boletando, girando. Acabou. Não, porque é impossível. E assim, Entendi. nem robôs conseguem fazer isso. Existem Aham. robôs aí, o Robo-Advisor, talvez um segmento aí para uma conversa para outro dia, mas Aham, nem sim. o robô-advisor. Você olha, a 2020, a queda da Bolsa de 2020 foi um grande teste para o robô-advisor, para Aham. o cliente americano. E a conclusão que se chegou, a redemptions, que é saques, né, retiradas Do desses robô. grandes robo-advisors, acelerou demais depois de 2020, porque o cliente falou assim, pô, seu algoritmo, você não tinha os melhores PHDs? Eu Não resolveu falo nada. para a turma, nesses momentos de estresse, como nós estamos vivendo agora aqui, né, Brian, depois da eleição, a maioria do Ué, cliente, enfim, a maioria dos clientes de investimentos não estão contentes com o resultado, mas eu falo para a turma, eu acredito que é nesses momentos que o assessor vale mais, né? Porque agora, absolutamente. no momento desse de turbulência no mercado, como é que você vira para o robô e pergunta o que está acontecendo? O robô está perdendo dinheiro da mesma forma. Da Só que mesma você forma. não tem ninguém para perguntar, para conversar, né, Brian? Exato. Poxa, fascinante, fascinante a sua visão. E eu esqueci de perguntar enquanto a gente estava falando lá do FII, quanto Certo. que gira esses custos, não, esse valor pago pelo serviço, Claro. quanto que nos Estados Unidos a turma costuma cobrar? Como é que funciona? Claro, vamos lá. Primeira distinção: as contas nos Estados Unidos não custam nada. Então, Tá, você não paga custódia, você não paga corretagem, é zero. ok, tudo zero. E aí, fundos mútuos, não há necessidade, porque você tem 6.000 ETFs que você Aham, compra e vende como ação na bolsa. E a ação, legal. obviamente, é grátis, né? Então, e bondes, né? Títulos de renda fixa, você pode ficar com um spread, mas tem que ser bem declarado, assim, destacada. Vou ficar com 2% desse título, tá? Tá, Gira de 2% para baixo, tá? tá. Os meus colegas gestoras no Brasil, tem uma coleção de amigos meus aí na Faria É, Lima, em outros lugares, Rio de Janeiro, aham. Brasília, eles cobram 0,3. Eles cobram 0,2 na gestora. Aham, E eu assim, gente, vocês não aham, estão valorizando o seu serviço. O mercado é assim. Deus aham, queira que no Brasil isso suba, né? aham. Porque o mínimo aqui nos Estados Unidos está girando em torno de 1% com o cliente americano. 1% para começar, menos que 1%. E detalhe, hein, Brian? Aí a taxa de juros é quanto mesmo? Hoje, 4. 4%. Aqui no Brasil a gente está em quase 14% e a turma cobra 0,2%. Ai, ai, ai. É Falo porque nada. serviço não é bem visto no Brasil, não é uma cultura de serviço. Você falou assim, um dia, assim como a pessoa tem o advogado, ela vai ter o advisor e tal. Aqui nos Aham, Estados Unidos é muito comum, né? Se eu fosse ali no Golfe, ali, oferecer o investimento, o aham. cara ia falar assim, deixa eu ligar para o meu advisor. E aí ele liga, Legal. deixa eu ligar para o meu advogado, para o meu médico, né? Então eu tenho Certo. uma visão aqui nos Estados Unidos de serviço, porque tem uma amplitude de pessoas provendo serviço. Então, Uhum. se eu não gosto do meu advisor, eu vou demitir ele e pegar outro. E no Pegar Brasil outro, falta legal. profissional, então é um pouco mais travado. Aham. Mas eu acho que a gente vai. É que aqui é um país que está mais atrasado, né? Não sei se posso falar dessa forma, mas a gente vai caminhando para aí, porque eu, por exemplo, já tenho consciência hoje. Eu tenho um advogado, eu tenho um contador, e eu gosto de ter, eu valorizo muito isso, e não ligo de pagar dinheiro, porque assim, eu sei que eles me dão mais dinheiro do que se eu ficar sem. Então, antes Exato. eu não tinha essa visão, mas eu acredito que o brasileiro vai entendendo. Sim. E você sabe, né, Brian, que assim, eu cobro o FII aqui dos meus clientes, eu cobro em torno de 0,6. Porque quando Ok. começou na XP, era mínimo de 0,6 até 1%.
Aí, depois a XP diminuiu de 0,3% a 1%. Então, ela deixou o mínimo menor. E, infelizmente, acho que de tanto que alguns assessores pediram. E até um cliente meu que eu falei, nossa, eu achava que ele nunca ia pagar. Então, mas eu também não queria muito mais atender ele, porque ele não dava comissão nenhuma, tomava muito tempo. Então, eu falei, olha, eu vou oferecer o mínimo para ele. Se ele quiser, boa. Se ele não quiser, eu não trabalho mais. Foi até desse jeito meio que eu fiz. E olha que Sim, eu ofereci o FII para ele, que era baratinho, poxa, deu R$ 150 por mês, ele tinha R$ 1 milhão investido, deu mais ou menos R$ 150 por mês. ok. Ele ficou super contente, Brian, ele ficou super contente, porque falou, É, poxa, maravilhoso, barato, seu atendimento é bom, sim, você me ajuda, e R$ 150 fica muito barato, ele falou, várias vezes sim, ele falou que estava sim. barato. Então, assim, às vezes eu acho que esse problema está mais na cabeça do profissional do que do cliente, né? Tem cliente que às vezes Concordo cem por paga cento. feliz ali. O Legal. cliente, o cliente tem que cortar a grana. Aqui nos Estados Unidos tem muito. O cara não trabalha, né? Ele não mete a mão, né? Ele não vai cortar a grama dele, vai contratar alguém para cortar a grama, né? Aí atrás é um campo de golfe até. Isso, um campo de golfe. Ah, que chique, legal. É, então, assim, o cliente valoriza o serviço porque é uma troca de tempos, né? Uhum, Meu tempo cortando grama não vale a pena e o seu tempo você vai precificar da sua indústria, da sua forma. A gente passa tanto tempo, especialmente serviços financeiros, uhum, conversando e pensando e elaborando no laboratório, fazendo negócio, aí chega para o cliente e fala, é tanto. Tá bom. Ele quer saber porque é um consumidor, ele vai pagar de alguma forma, ele tem claro. direito e nós temos o dever de informá-lo, mas é isso, ele não se interessa. Você não chega no advogado e ele fala assim, é R$ 1.000 ou US$ 1.000 a hora Aham, do aham, meu tempo. Aí você fica pichinchando com o advogado, sendo que ele vai resolver sua vida e te tirar da cadeia, ou aham. proteger seu patrimônio, ou o que quer que seja. Você não pichincha com o advogado, né? Minha visão hoje é que é isso. Serviço não se pechincha. Serviço é melhor pagar o preço. Na hora de comprar um carro e tudo mais, eu acho até que vale a pena você dar aquela Produto. pechinchada, produto. Correto. Porque, se ele topou, eu comprei, beleza. Agora, serviço, se você pechincha, às vezes a pessoa faz um trabalho um pouco pior, né? Dá esse medo. Então, Você está contratando o que tá. E é aquela coisa. O exemplo que eu uso para clientes, então, já é, entrando na modo prático, eu chego para o cliente, esse cara de ontem foi tá. 1%. A 1% Legal. de Um 1%. US$ 1 milhão. Legal, Se bacana. ele. E eu pago todos os custos. Então, se tiver algum custo, tem que sair da minha parte, tá? Perfeito, E não perfeito. é rebate. Aqui nos Estados Unidos você pode escolher para onde vai as custas, né? Ok. É, o exemplo que eu uso para o americano é: você precisa de uma cirurgia cerebral, uma Uhum. coisa hipertécnica. Você vai pechinchar com o cirurgião cerebral? Aham. Não vai. Ah, mas é dinheiro, é investimento, é diferente. Será? Será que se eu cometer erros durante 20 anos, você deixa de aposentar? Será que não tem o mesmo impacto que uma cirurgia cerebral? Perfeito. Você mostra a dor ali para o cliente, para o prospect. Boa. Legal, Brian. E pegando mais um pouquinho da sua experiência, Brian, você se comunica muito bem, fala muito bem. Eu queria perguntar assim, para você, na sua visão, o quanto é importante, porque eu vejo muito uma turma que começa e foca estritamente na parte técnica, que, claro, muito importante, né? Ter o conhecimento técnico sobre o mercado financeiro. Mas o quanto para você é importante também ter a habilidade social ali de conversar com o cliente, entender as dores dele. Como que você enxerga essa relação do técnico e do emocional, socioemocional, Brian? Você Ok. acha que é importante para um financial advisor ou não? É só eu ler livros e vai estar tudo certo. Vou contar a minha história respondendo a sua pergunta. Eu Perfeito. achava que o mercado, trabalhando em Wall Street 10 anos, né? Certo? Eu trabalhei na parte analítica, eu trabalhei B2B com as grandes corporações, fazendo compliance, fazendo coisas assim. Então eu observava, né? Eu achava que o trabalho do financial advisor ou do assessor era 50-50. Então, Tá. 50% conhecimento técnico, acompanhar os mercados, ter Bloomberg, ter CNBC, assistir tudo, Yahoo Finance e ficar em cima de tudo. E Aham. 50% vendas, 50% relacionamento, entender, entrar na psicologia do cliente. Depois de Uhum. 5 anos com a minha própria gestora global, eu chego à conclusão que é 99% Nossa, 99. relacionamento, 1% técnica. Não importa. Tá. Desculpa. Fazer noventa e nove gráficos por cento foi bonitos. o maior número que eu já ouvi, hein? Mas eu concordo, Brian, concordo. É.
Eu Como que concordo, você vê concordo. essa questão? Não, eu vejo muito assim também. Talvez eu diria uns 90%, mas eu acho assim, o mercado, uma hora, a gente nunca dá para aprender tudo, né? Mas a gente esgota o quanto que a gente estudar mais vai trazer de diferencial para aquele cliente, talvez, né? Correto. Se a gente coloca aí um ETF, a gente, né, tá fazendo Sim. aquela gestão. Agora, trabalhar com pessoas é sempre um desafio. É, Sempre tem a exatamente. aprender. Não é fácil. E eu acho que isso também dá a longevidade de uma profissão como essa, né? Uma Exato. profissão, estão tentando mecanizar, estão tentando robotizar todas as profissões do mundo. Desde Aham. cirurgias, na mesa de cirurgia, o médico vai ser substituído por um robô, o engenheiro, o advogado, o advisor, né? Uhum. Mas tem profissões que são insubstituíveis. E são as profissões que você tem que olhar no olho dessa pessoa e falar assim, bom, nos últimos 15 anos, nos últimos 10 anos, nos últimos 5, se você é um profissional que começou faz pouco, eu tenho visto isso e eu tenho lidado com isso dessa forma. É impossível uma inteligência artificial criar isso. Uhum. Inteligência artificial, ela é simplesmente a soma das fórmulas que você coloca ali. Exato, Você quem? exato. Um ser humano. Então, Aham. ela não é aquela coisa do Skynet que a gente via no Robocop, crescendo, assistindo o Aham. Robocop. Isso não existe, muito provavelmente nunca vai existir. É. Ela só vai ficar mais rápida em entender, opa, essa fórmula aloca aqui e tal, mas a psique humana é que junto faz conexões, que às vezes você está lá, você vai juntar né, uma experiência com outra lá atrás para um cliente que não tem nada a ver com aquilo. Isso o É, computador não faz. e o bacana, acho que o modelo vencedor é, às vezes, o financial advisor usando o robô, às vezes, para ajudar ali na alocação de portfólio, mas Exato, olhando no olho do cliente, explicando como está exato. funcionando. Esse é o modelo, né? Exato, você Talvez, usar esse isso seja que a gente faz aqui. Por isso que a gente perfeito. pode trabalhar sem mínimo, porque as ferramentas que a gente usa, elas têm os triggers e as partes automáticas, o trading, é tudo robô, Entendi. Você ganha né? escalabilidade dessa forma e você foca no cliente, que é o importante. Exatamente. Brian, E fascinante. Por favor. porque assim, o cerne da questão é um pouco mais do que 90-10, 99-1, tal. Eu acho que o cerne da questão é a carteira moderada da XP é drasticamente melhor do que a carteira moderada da BTG? Não, Ela é 10 mil vezes melhor do que a carteira moderada do Safra? Não é. E jamais. aqui nos Estados Unidos é a mesma coisa. A gente contrata advisors aqui, dizendo o Aham. seguinte, assim, bicho, a sua carteira moderada, o que, que ela fez nos últimos 10 anos? Daí a gente mostra a nossa. Pode até ser um ponto percentual por ano de alfa é bastante coisa, né? Uhum. Certo. Mas se eu sento, converso, desculpa, aproveitando que eu estou aqui fora, é, se eu sento, entendo os objetivos, os medos, os anseios, que não é questionário, é conversa, né? Se eu entendo profundamente onde esse cliente quer, clientes estão me dizendo, eu quero essa carteira que dá 25% em média ao ano. Tá. Só que eu sei que ele é um cara conservador. O que ele quer é máximo retorno. Ele não é um cara Aham. agressivo. Eu Aham. peguei um cliente que veio de banco aqui em Orlando, é um cliente brasileiro, e com ascendência árabe. E Certo. assim, pensa num povo conservador, pensa num povo que Ah, é é. assim, Por isso que né? eles são ricos. Exatamente, tem na Certo. cabeça que Tem assim, dali para cima, né? dali pra E o cima, certo. banco aqui americano fez os questionários, fez todo o processo Uhum. americano e colocou ele no agressivo. Eu cheguei Entendi. com ele arrebentado, emocionalmente esgotado, que a carteira dele estava menos 20. Aham. Menos 20 para uma carteira agressiva tá excelente. É claro, claro. O Faz parte. agressivo da Cathy Woods está menos 40. Ou Aham, seja, eles certo. estão fazendo um trabalho lindo, maravilhoso, estão 50% melhor do que o benchmark, e esse cliente estava em frangalhos. Por Aham. quê? Por causa desse O trabalho. Eu conheço emocional. brasileiro, eu conheço árabe, eu sei que o cara vai pedir o máximo de retorno, mas na verdade o que ele quer é o Perfeito. mínimo de risco. E isso é Perfeito. só no Perfeito. trato com o cliente, e não é questão técnica, eu sei gerar alfa, meu algoritmo, isso não importa para um Aham, cliente aham. desse. Esse é o Perfeito. ponto. Maravilhoso, Brian. Maravilhoso. Parabéns pelo trabalho novamente. Obrigado por tantos ensinamentos aqui. Tenho É, certeza que a turma está adorando. Turma, comentem aí quem gostou também desse bate-papo. Brian, pessoal aqui do Brasil, ou
que esteja assistindo nos Estados Unidos, que quer falar com você, posso deixar algum contato seu aqui embaixo? Por favor. Turma, Por então o favor, vai contato ser do um Brian está prazer. aqui embaixo. Quem que tiver algum cliente que queira internacionalizar, você ajuda eles com parceria, né, Brian? Igual já fez reunião Isso, junto com um cliente meu, você exatamente. conversa, faz a reunião, ajuda até o assessor a trazer na marra ali o cliente, né, Brian? O Brian é muito bom na Exatamente. reunião, viu, turma? Ele traz Exatamente. mesmo. Legal. Brian, novamente, obrigado demais por estar aqui, por estar participando, tá bom? E parabéns pelo serviço. Foi um prazer ter você aqui. Parabéns para você, viu, Bruno? Realmente tem pouca gente no Brasil educando e passando esse conhecimento de profissional para profissional. Você tem uma bagagem, uma experiência riquíssima aí. Parabéns pelo seu trabalho aí nas redes e tamo junto aí para a próxima. Tá, joia, valeu. Um abraço.